Prefácio à segunda edição. Quando apareceu pela primeira vez, este livro suscitou controvérsias bastante vivas. As ideias correntes, como que desconcertadas, resistiram a princípio com uma tal energia que, durante algum tempo, foi quase impossível fazer-nos ouvir. Justamente sobre os pontos em que nos exprimiramos de forma mais explícita, atribuíram-nos gratuitamente perspectivas que nada tinham de comum com os nossos e julgaram refutar-nos. Apesar de termos declarado várias vezes que a consciência, tanto individual como social, não era para nós nada de substancial, mas apenas um conjunto mais ou menos sistematizado de fenômenos sui generis, acusaram-nos de realismo e de ontologismo. Apesar de termos dito expressamente e repetido de todas as maneiras que a vida social era totalmente constituída de representações, acusaram-nos de eliminar o elemento mental da sociologia. Foram ao ponto de restaurar contra nós processos de discussão que poderiam julgar-se definitivamente desaparecidos. Imputaram-nos certas opiniões que não havíamos sustentado, sob o pretexto de que eram conformes com os nossos princípios. A experiência provara, no entanto, todos os perigos deste método que, permitindo construir arbitrariamente os sistemas que se discutem, permite também destruí-los sem dificuldade. Julgamo-não nos enganar se dissermos que, desde então, as resistências têm enfraquecido progressivamente. Sem dúvida, mais de uma proposição nos é ainda contestada. Mas não podemos nem nos espantar, nem nos queixar dessas contestações salutares. É evidente, com efeito, que as nossas fórmulas estão destinadas a ser modificadas no futuro, sendo o resumo de uma prática pessoal e forçosamente restrita, deverão necessariamente evoluir à medida que se adquirir uma experiência mais vasta e mais aprofundada da realidade social. Em questões de método, aliás, nada se pode fazer que não seja provisório, pois os métodos mudam à medida que a ciência avança. Isso não impede que, durante estes últimos anos, a despeito das oposições, a causa da sociologia objetiva, específica e metódica, tenha ganho terreno sem interrupção. A fundação da Année Sociologique contribuiu bastante, por certo, para este resultado, dado que abarca simultaneamente todo o domínio da ciência, pôde, melhor do que nenhuma obra especial, dar a sensação daquilo em que a sociologia deve e pode tornar-se. Assim, pôde ver-se que ela não estava condenada a permanecer uma ramificação da filosofia geral e que, por outro lado, podia entrar em contato com o pormenor dos fatos sem degenerar em pura erudição. Por isso, nunca será demais prestarmos homenagem ao ardor e à dedicação dos nossos colaboradores, pois foi graças a eles que esta demonstração pelos fatos pôde ser tentada e pôde prosseguir. No entanto, por mais reais que sejam estes progressos, é incontestável que os enganos e as confusões passadas não estão totalmente desfeitos. Eis o motivo por que desejamos aproveitar essa segunda edição para acrescentar algumas explicações a todas as que já demos, responder a certas críticas e precisar alguns dos pontos. 1. A proposição segundo a qual os fatos sociais devem ser tratados como coisas, proposição que está na própria base do nosso método, foi das que provocaram mais controvérsias. Acharam paradoxal e escandaloso que assimilássemos as realidades do mundo exterior às do mundo social. Era enganar-se singularmente sobre o sentido e o alcance dessa assimilação, cujo objetivo não é o de rebaixar as formas superiores do ser até as formas inferiores, mas, pelo contrário, reivindicar para as primeiras um grau de realidade pelo menos igual ao que todos reconhecem às segundas. Não dizemos que os fatos sociais sejam coisas materiais, mas sim que são coisas, tal como as materiais, embora de uma outra maneira. O que é então a coisa? A coisa opõe-se à ideia como que se conhece de fora ao que se conhece de dentro. É coisa todo objeto de conhecimento que não é naturalmente apreendido pela inteligência, tudo aquilo de que não podemos adquirir uma noção adequada por um simples processo de análise mental. Tudo que o espírito só consegue compreender na condição de sair de si próprio
por via de observações e de experimentações, passando progressivamente das características mais exteriores e mais imediatamente acessíveis às menos visíveis e às mais profundas. Tratar fatos de uma certa ordem como coisas não significa classificá-los nesta ou naquela categoria do real. É observar em relação a eles uma certa atitude mental, é abordar o seu estudo partindo do princípio que se ignora por completo o que são e que as suas propriedades características, tal como as causas desconhecidas de que dependem, não podem ser descobertas pela introspecção, por mais atenta que seja. Com os termos assim definidos, a nossa posição, longe de ser um paradoxo, poderia quase passar pelo óbvio, não fosse ainda tão frequentemente ignorada nas ciências que tratam do homem, sobretudo em sociologia. Portanto, pode-se dizer que todo objeto de ciência é uma coisa, salvo talvez os objetos matemáticos, pois, no que diz respeito a estes últimos, por sermos nós quem os constrói, desde os mais simples aos mais complexos, basta, para saber o que são, olhar para dentro de nós e analisar interiormente o processo mental de que resultam. Mas, desde que se trate de fatos propriamente ditos, eles são necessariamente para nós, no momento em que realizamos o seu estudo, desconhecidos, coisas ignoradas, pois as representações que deles adquirimos ao longo da vida, tendo sido feitas sem método e sem crítica, são desprovidas de valor científico e devem pôr-se de lado. Mesmo os fatos da psicologia individual apresentam esta característica e devem ser considerados sob este aspecto. Porém, ainda que nos sejam interiores por definição, a consciência que deles temos não nos revela a sua natureza interna nem a sua gênese. Só é possível conhecer bem até certo ponto, mas somente à medida que as sensações nos dão a conhecer o calor ou a luz, o som ou a eletricidade. Dá-nos impressões confusas, passageiras, subjetivas, mas não noções claras e distintas, conceitos explicativos. E é justamente por esta razão que se fundou no decurso deste século uma psicologia objetiva, em que a regra fundamental é estudar os fatos mentais do exterior, isto é, como coisas, e assim deve ser, principalmente nos fatos sociais, pois a consciência não pode ser mais competente para conhecê-los do que para conhecer de sua vida própria. Poderão apresentar objeções de que, como são obras nossas, não temos mais que tomar consciência de nós mesmos para saber o que aí pusemos e como os formamos. No entanto, antes de mais nada, a maior parte das instituições sociais são-nos legadas, já feitas pelas gerações anteriores. Não tomamos parte alguma na sua formação e, por conseguinte, não é interrogando-nos que podemos descobrir as causas que lhes originaram. Além disso, mesmo quando colaboramos na sua gênese, é com dificuldade que escrevemos, de maneira mais confusa e até frequentemente inexata, as verdadeiras razões que nos determinaram a agir e a natureza da nossa ação. Quando, porém, se trata puramente do nosso comportamento privado, sabemos muito mal quais as motivações que nos guiam, julgamo-nos desinteressados quando agimos como egoístas, julgamos obedecer ao ódio quando cedemos ao amor, à razão quando somos escravos de preconceitos irrefletidos, etc. Como poderíamos, então, possuir a capacidade de discernir com mais clareza as causas muito mais complexas de que procedem os comportamentos da coletividade? Pois, quando muito, cada um só participa neles numa ínfima parte. Temos uma multidão de colaboradores e o que se passa nas outras consciências nos escapa. A nossa regra não implica, portanto, nenhuma concepção metafísica, nenhuma especulação sobre o fundo dos seres. O que ela reclama é que o sociólogo se ponha no estado de espírito em que estão os físicos, químicos ou fisiologistas, quando se metem numa região ainda inexplorada do seu domínio científico. Deve, ao penetrar no mundo social, ter consciência de que penetra no desconhecido. Deve sentir-se em presença de fatos que as leis são tão desconhecidas como eram as da vida antes da biologia se ter constituído. Deve estar preparado para descobrir coisas que o surpreenderão e o desconcertarão. Ora, a sociologia está longe de atingir este grau de maturidade intelectual.
Enquanto o cientista que estuda a natureza física tem o sentimento vivíssimo das resistências que esta lhe opõe e das quais tem tanta dificuldade em triunfar, parece, na verdade, que o sociólogo se move no meio de coisas imediatamente transparentes ao espírito. Tão grande é a facilidade com que vemos resolver as questões mais obscuras. No estado atual da ciência, não sabemos de fato nem o que são as principais instituições sociais, como o Estado ou a família, o direito de propriedade ou o contrato, a pena e a responsabilidade. Ignoramos quase que por completo as causas de que dependem, as funções que desempenham, as leis da sua evolução. Mal começamos, em certos pontos, a entrever algumas luzes. E, no entanto, basta percorrer as obras de sociologia para ver como é raro o sentimento desta ignorância e destas dificuldades. Não só nos consideramos obrigados a dogmatizar sobre todos os problemas ao mesmo tempo, como até julgamos poder, em algumas páginas ou em algumas frases, atingir a própria essência dos fenômenos mais complexos. Isto equivale a dizer que tais teorias exprimem não os fatos que não poderiam esgotar-se com essa rapidez, mas a noção prévia que deles tinha o autor antes da pesquisa. E, sem dúvida, a ideia que temos das práticas coletivas, do que são ou do que devem ser, é um fator do seu desenvolvimento. Mas essa ideia é em si mesma um fato que, para ser convenientemente determinado, deve, por sua vez, ser estudado do exterior, pois o que importa saber não é a maneira como certo pensador individualmente imagina uma dada instituição, mas a concepção que dela tem o grupo. Somente assim esta concepção é socialmente eficaz. Ora, ela não pode ser conhecida por simples observação interior, pois não se encontra integralmente em nenhum de nós. O que é preciso, portanto, é encontrar alguns sinais exteriores que a tornem sensível. Além disso, ela não nasceu do nada. Ela própria é um efeito de causas externas que devemos conhecer para poder apreciar o seu papel no futuro. Faça-se o que se fizer, sempre é necessário recorrer ao mesmo método. 2. Outra proposição foi discutida não menos vivamente do que a anterior. É a que apresenta os fenômenos sociais como exteriores aos indivíduos. Hoje em dia, concede-nos de boa vontade que os fatos da vida individual e os da vida coletiva são, em certa medida, heterogêneos. Pode mesmo dizer-se que uma concordância, se não unânime, pelo menos muito generalizada, está em vias de se estabelecer sobre este ponto. Já quase não há sociólogos que neguem à sociologia qualquer tipo de especificidade. Mas, porque a sociedade não é composta senão de indivíduos, parece ao senso comum que a vida social não pode ter outro substrato senão a consciência individual. De outro modo, parece ficar no ar e planar no vazio. Porém, o que tão facilmente se julga inadmissível quando se trata dos fatos sociais é correntemente admitido em outros reinos da natureza. Toda vez que quaisquer elementos, ao combinarem-se, provocam, por se combinarem, fenômenos novos, deve-se conceber que esses fenômenos se situam não nos elementos, mas no todo formado pela sua união. A célula viva não contém senão partículas minerais, tal como a sociedade não contém nada além dos indivíduos. Porém, é impossível que os fenômenos característicos da vida residam nos átomos de hidrogênio, de oxigênio, de carbono e de azoto. Pois como poderiam os movimentos vitais produzir-se no seio de elementos sem vida? Como se repartiriam, aliás, as propriedades biológicas entre estes elementos? Não poderiam encontrar-se igualmente em todos, visto não serem da mesma natureza. O carbono não é o azoto e, por conseguinte, não pode revestir as mesmas propriedades, nem desempenhar o mesmo papel. Não é menos inadmissível que cada aspecto da vida, cada uma das suas características principais, se constitua num grupo diferente de átomos. A vida não pode decompor-se assim. Ela é una e, consequentemente, só pode ter por abrigo a substância viva na sua totalidade. Está do todo e não nas partes. Não são as partículas inanimadas da célula que se alimentam, se reproduzem, numa palavra, que vivem. É a própria célula. E só ela. E o que dizemos da vida poderia repetir-se de todas as sínteses possíveis. A dureza do bronze não está no cobre, no estanho ou no chumbo que serviram para o formar, e que são corpos moles ou dúcteis, está na sua mistura.
a fluidez da água, as suas propriedades alimentares e outras, não estão nos dois gases de que é composta, mas na substância complexa que formaram pela sua associação. Apliquemos este princípio à sociologia. Se, como nos concedem, essa síntese sui generis que constitui qualquer sociedade dá origem a fenômenos novos, diferentes do que ocorrem nas consciências solitárias, deve-se admitir que esses fatos específicos residem na própria sociedade que os produz e não nas suas partes, quer dizer, nos seus membros. São, portanto, neste sentido, exteriores às consciências individuais, consideradas como tais, do mesmo modo que os caracteres distintivos da vida são exteriores às substâncias minerais que compõem o ser vivo. Não podemos reduzi-los aos elementos sem nos contradizermos, uma vez que, por definição, supõem algo mais que o que contém esses elementos. Assim se justifica, por uma nova razão, a distinção que mais longe estabelecemos entre a psicologia propriamente dita, ou a ciência do indivíduo mental, e a sociologia. Os fatos sociais não diferem apenas qualitativamente dos fatos psíquicos. Possuem um outro substrato, não evoluem no mesmo meio, não dependem das mesmas condições. Isto não significa que não sejam também, de certo modo, psíquicos, visto consistirem todos em maneiras de pensar ou de agir. Mas os estados da consciência coletiva são de uma natureza diferente da dos estados da consciência individual. São representações de outro tipo. A mentalidade dos grupos não é a dos particulares, tem as suas leis próprias. As duas ciências são tão nitidamente distintas quanto isso possa ser possível, quaisquer que sejam as relações que de resto as aproximem. Porém, neste aspecto, deve-se fazer uma distinção que poderá lançar alguma luz sobre o debate. Que a matéria da vida social não possa ser explicada por fatores puramente psicológicos, quer dizer, por estados da consciência individual, nos parece evidente. Deste modo, o que as apresentações coletivas traduzem é a maneira como o grupo se pensa nas suas relações com os objetos que o afetam. Ora, o grupo é constituído de modo distinto do indivíduo e as coisas que o afetam são de outra natureza. Representações que não exprimem nem os mesmos sujeitos, nem os mesmos objetos, não podem depender das mesmas causas. Para compreender a maneira como a sociedade se representa a si própria e ao mundo que a rodeia, é a natureza da sociedade e não a dos particulares que devemos considerar. Os símbolos com que ela se pensa mudam de acordo com o que ela é. Se, por exemplo, ela se concebe como originária de um animal epônimo, é porque forma um desses grupos especiais a que se chama clãs, onde o animal é substituído por um antepassado humano, mas igualmente mítico, é porque o clã mudou de natureza. Se acima das divindades locais ou familiares ela imagina outras de que julga depender, é porque os grupos locais e familiares de que se compõem tendem a concentrar-se e a unificar-se, e o grau de unidade de um panteão religioso corresponde ao grau de unidade atingido neste momento pela sociedade. Se ela condena certos modos de comportamento, é porque ferem alguns dos seus sentimentos fundamentais, e esses sentimentos pertencem à sua constituição, tal como os do indivíduo ao seu temperamento físico e à sua organização mental. Desse modo, mesmo que a psicologia individual não tivesse já segredos para nós, não poderia nos dar a solução de nenhum destes problemas, uma vez que eles se referem a categorias de fatos que ela ignora. Uma vez, porém, reconhecida esta heterogeneidade, pode-se perguntar se as representações individuais e as representações coletivas, todavia, não acabarão por se assemelhar pelo fato de ambas serem representações. E se, devido a essas semelhanças, certas leis abstratas não seriam comuns aos dois reinos. Os mitos, as lendas populares, as concepções religiosas de toda a espécie, as crenças morais, etc., exprimem outra realidade diferente da individual. Mas poderia acontecer que o modo como se atraem ou repelem, se agregam ou desagregam, fosse independente do seu conteúdo e apenas dissesse respeito à sua qualidade geral de representações. Mesmo sendo feitas de uma matéria diferente, comportar-se-iam nas suas relações mútuas como as sensações, as imagens ou as ideias no indivíduo.
Não se poderá pensar, por exemplo, que a contiguidade e a semelhança, os contrastes e os antagonismos lógicos atuam da mesma maneira, qualquer que sejam as coisas representadas? Daí o conceber-se a possibilidade de uma psicologia inteiramente formal, que seria uma espécie de terreno comum à psicologia individual e à sociologia. E é talvez o que causa o escrúpulo de certos espíritos em distinguir de forma perfeitamente nítida as duas ciências. Para falar rigorosamente no estado atual dos nossos conhecimentos, a pergunta assim feita não pode ter solução categórica. Por um lado, tudo o que sabemos sobre o modo como se combinam as ideias individuais se reduz a essas escassas proposições, muito gerais e muito vagas, a que se chama vulgarmente leis da associação das ideias. E quanto às leis da ideação coletiva, são ainda mais completamente ignoradas. A psicologia social, que deveria ter por tarefa determiná-las, não passa de uma palavra que designa toda espécie de generalidades, variadas e imprecisas, sem objeto definido. O necessário seria procurar, pela comparação dos temas míticos, das lendas e das tradições populares, das línguas, de que modo as representações sociais se atraem ou se excluem, se fundem umas das outras ou se distinguem, etc. Ora, se o problema merece tentar a curiosidade dos investigadores, mal podemos dizer que começa a ser tratado. E enquanto não se encontrarem algumas dessas leis, será evidentemente impossível saber de fato se elas repetem ou não as da psicologia individual. Na falta de uma certeza, porém, é ao menos provável que, se existem semelhanças entre estas duas espécies de leis, as diferenças não devem ser menos marcadas. Parece, no entanto, inadmissível que a matéria de que são feitas as representações não atue sobre os seus modos de combinação. É certo que os psicólogos falam, às vezes, das leis da associação das ideias, como se elas fossem as mesmas para todas as espécies de representações individuais. Mas nada é menos verossímil. As imagens não se compõem entre si como as sensações, nem os conceitos como as imagens. Se a psicologia estivesse mais avançada, comprovaria certamente que cada categoria de estados mentais tem as suas leis formais que lhes são próprias. Se assim é, devemos, a fortiori, esperar que as leis que correspondem ao pensamento social sejam específicas, como esse mesmo pensamento. Efetivamente, por pouca prática que tenhamos desta ordem de fatos, é difícil não ter o sentimento dessa especificidade. Não é ela, com efeito, que nos faz parecer tão estranha a maneira tão especial como as concepções religiosas, que são primeiramente coletivas, se misturam ou se separam, se transformam umas nas outras, dando origem a resultantes contraditórias que contrastam com os produtos habituais do nosso pensamento privado? Se, pois como é presumível, certas leis da mentalidade social lembram efetivamente alguma das que estabelecem os psicólogos, não é porque as primeiras sejam um simples caso particular das segundas, mas porque, entre umas e outras, a par de diferenças, há semelhanças que a abstração poderá isolar e que são, aliás, ainda ignoradas. Isto é o mesmo que dizer que, em caso algum, a sociologia pode ir buscar pura e simplesmente à psicologia esta ou aquela proposição e aplicá-la tal e qual aos fatos sociais. Antes, todo o pensamento coletivo, tanto na forma como na matéria, deve ser estudado em si mesmo, por si mesmo, com o sentimento do que tem de especial, e devemos deixar ao futuro o cuidado de procurar em que medida ele se parece com o pensamento dos particulares. É mesmo um problema que pertence mais à filosofia geral e à lógica abstrata que ao estudo científico dos fatos sociais. 3. Agora, resta-nos dizer algumas palavras sobre a definição que demos dos fatos sociais no primeiro capítulo. Consideramos que consistem em maneiras de fazer ou pensar reconhecíveis pela particularidade de serem suscetíveis de exercer uma influência coerciva sobre as consciências particulares. Neste aspecto, se estabeleceu uma confusão que merece ser analisada. Nos habituamos de tal modo a aplicar às coisas da sociologia as formas do pensamento filosófico que esta definição preliminar foi frequentemente considerada uma espécie de filosofia do fato social. Disse-se que,
explicávamos os fenômenos sociais pelo constrangimento, do mesmo modo que Tarde os explica pela imitação. Não tínhamos essa ambição, nem sequer nos ocorrera que nos pudessem atribuir, tão contrária é a qualquer método. O que propunhamos não era antecipar por uma visão filosófica as conclusões da ciência, mas simplesmente indicar quais os sinais exteriores que permitem reconhecer os fatos que ela deve tratar, a fim de que o estudioso possa distingui-los onde estão e não os confunda com outros. Tratava-se de delimitar o campo da pesquisa o mais bem possível e não de se envolver numa espécie de intuição exaustiva. Assim, aceitamos de bom grado a crítica que fizeram já esta definição de não exprimir todas as características do fato social e, por conseguinte, de não ser a única possível. Nada há com efeito de inconcebível no fato de ele poder caracterizar-se de várias maneiras diferentes. Não há razão para que tenha uma única propriedade distintiva. Tudo o que é preciso é escolher a que parece melhor para o fim que nos propomos. É mesmo possível utilizar correntemente vários critérios segundo as circunstâncias. E foi o que nós próprios reconhecemos ser, por vezes, necessário em sociologia, pois há casos em que o caráter coercivo não é facilmente reconhecível. Tudo quanto é necessário, já que se trata de uma definição inicial, é que as características de que nos servimos sejam imediatamente discerníveis e possam ser percebidas antes da pesquisa, pois é esta a condição a que não satisfazem as definições que por vezes foram opostas à nossa. Foi dito que o fato social é, abre aspas, tudo o que é produzido na e pela sociedade, fecha aspas, ou ainda, abre aspas, o que interessa e de qualquer modo afeta o grupo, fecha aspas. Mas não se pode saber se a sociedade é ou não a causa de um fato, ou se esse fato tem efeitos sociais, a não ser quando a ciência está já avançada. Tais definições não podem, portanto, servir para determinar o objeto da investigação que começa. Para podermos utilizá-las, é preciso que o estudo dos fatos sociais tenha ido já suficientemente longe e, por conseguinte, que se tenha descoberto qualquer outro meio prévio de os reconhecer onde eles se encontram. Ao mesmo tempo que acharam a nossa definição demasiado estreita, acusaram-na de ser demasiado ampla e de compreender quase todo o real. Com efeito, disse-se, qualquer meio físico exerce um constrangimento sobre os seres submetidos à sua ação, pois estes são, em certa medida, obrigados a adaptar-se-lhe. Mas há entre estes dois modos de coerção toda a diferença que separa um meio físico de uma meia moral. A pressão exercida por um ou mais corpos sobre outros corpos, ou mesmo sobre as vontades, não pode ser confundida com a que exerce a consciência de um grupo sobre a consciência dos seus membros. O que há de inteiramente especial na obrigação social é o fato de ela se dever, não à rigidez de certos arranjos moleculares, mas ao prestígio de que estão investidas certas representações. É verdade que os hábitos individuais ou hereditários têm, sob certos aspectos, esta mesma propriedade. Dominam-nos e impõem-nos crenças ou práticas. Simplesmente dominam-nos de dentro, pois estão inteiros em cada um de nós. Pelo contrário, as crenças e as práticas sociais atuam sobre nós de fora. Assim, o ascendente exercido por uns e por outras é, no fundo, muito diferente. Não devemos nos espantar que os outros fenômenos da natureza apresentem, sob outras formas, a mesma característica pela qual definimos os fenômenos sociais. Esta similitude vem simplesmente de que uns e outros são coisas reais, pois tudo o que é real tem uma natureza definida que se impõe, com a qual é necessário contar, e que, mesmo quando se consegue neutralizá-la, nunca está completamente vencida. E, no fundo, é isso que há de mais essencial na noção de obrigação social, pois tudo o que ela implica é que as maneiras coletivas de agir ou de pensar têm uma realidade exterior aos indivíduos que, em cada momento do tempo, a elas se conformam. São coisas que têm a sua existência própria. O indivíduo encontra-as já completamente formadas e não pode impedir que existam ou fazer que existam de modo diferente. É obrigado a tê-las em consideração. E lhes é tanto mais difícil, abre parêntese, não dizemos impossível, fecha parêntese,
modificá-las quanto elas participam em diversos graus da supremacia material e moral que a sociedade tem sobre os seus membros. Sem dúvida, o indivíduo desempenha um papel na sua gênese, mas para que haja fato social, é pelo menos necessário que vários indivíduos tenham combinado a sua ação e que desta combinação tenha resultado algum produto novo. E como esta síntese tem lugar fora de cada um de nós, abre parêntese, visto que nela entra uma pluralidade de consciências, fecha parêntese, ela tem necessariamente por efeito fixar, instituir fora de nós certos modos de agir e certos juízos que não dependem de cada vontade particular tomada isoladamente. Tal como se fez notar, há uma palavra que, desde que se lhe amplie um pouco a acepção vulgar, exprime bastante bem esta maneira de ser muito especial. É a palavra instituição. Pode-se, com efeito, sem desnaturar o sentido desta expressão, chamar instituição a todas as crenças e a todos os modos de comportamento instituídos pela coletividade. A sociologia pode, então, ser definida como a ciência das instituições, da sua gênese e do seu funcionamento. Nas outras controvérsias que esta obra provocou, parece-nos inútil insistir, pois não trazem nada de essencial. A orientação geral do método não depende dos processos preferidos, quer para classificar os tipos sociais, quer para distinguir o normal do patológico. Aliás, estes protestos vieram muitas vezes do fato de se recusar a admitir ou de não se admitir sem reservas o nosso princípio fundamental, a realidade objetiva dos fatos sociais. É, portanto, e finalmente neste princípio que tudo repousa, e é a ele que tudo se reconduz. Por isso, nos parece útil pô-lo novamente em relevo, separando-o de toda e qualquer questão secundária. E estamos seguros de que, dando-lhe tal preponderância, permanecemos fiéis à tradição sociológica. No fundo, é desta concepção que saiu toda a sociologia. Esta ciência, com efeito, só poderia surgir quando se pressentisse que os fenômenos sociais, embora não sendo materiais, não deixam de ser coisas reais que admitem ser estudadas. Para se chegar a pensar que se devia investigar o que são, era necessário ter compreendido que eles existem de um modo definido, que têm uma maneira de ser constante e uma natureza que não depende da decisão individual e de onde derivam relações necessárias. Desta forma, a história da sociologia não é mais que um longo esforço para precisar este sentimento, para aprofundar e desenvolver todas as consequências que ele implica. Porém, apesar dos grandes progressos que se fizeram neste sentido, verificaremos na sequência deste trabalho que restam ainda muitas reminiscências do postulado antropocêntrico que aqui, como por todo o lado, impede o caminho à ciência. Desagrada ao homem abrir mão do poder sem limites sobre a ordem social que durante muito tempo se atribuiu e, por outro lado, parece-lhe que, se existem verdadeiras forças coletivas, está necessariamente condenado a suportá-las sem poder transformá-las. Eis o que o inclina a negá-las. Em vão experiências repetidas lhe ensinaram que esta onipotência, na ilusão da qual se mantém com complacência, foi sempre para ele causa de fraqueza, que o seu império sobre as coisas só começou realmente a partir do momento em que reconheceu que estas têm uma natureza própria e se resignou a aprender delas o que são. Expulso de todas as outras ciências, este deplorável preconceito mantém-se de forma insistente em sociologia. Não há, pois, nada mais urgente que procurar libertar dele definitivamente a nossa ciência, e é esse o nosso objetivo principal.